Vamos falar do problema 15 agora. Vou encontrar ele aqui. Ó, o 15 possui dados agrupados, tá? Aqueles chamados de classes, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco classes. O que significa isso aqui, né? A distribuição dos valores dos aluguéis residencial em real, né? Pagos por 200 pessoas que vivem na zona urbana de uma cidade de médio porte. Aí caracterize a variabilidade desses dados. Então é para você calcular alguma medida de dispersão, ou desvio padrão ou desvio médio, tá? Para falar sobre esses dados aqui. Então, mas não é suficiente só o desvio padrão, você vai precisar da média também, tá? Para você falar daqui. Então aqui é o intervalo maior ou igual a 200, menor que 300, como a gente já viu em outros vídeos. Aqui é quantas vezes você vai considerar isso. Então eu fiz uma tabela também. Tá? Ó, aqui é o aluguel, que eu chamei de X. Tá? Aqui 10 pessoas que estão nesse intervalo aqui. Só que daí não dá para saber quanto que ela paga de aluguel, né? Porque de 200 a 300 tem infinitos números. Né? Aí como é que a gente vai fazer média nesse caso? Né? Você vai pegar os pontos médios das classes. Né? Então, se você fizer a média aritmética entre 200 e 300, somando os dois dá 500, dividido por 2 dá 250, que é o aqui do meio. Tá? Então, esse PM quer dizer o ponto médio da classe. Como a amplitude da classe é 100, a amplitude, a diferença entre os pontos médios também é 100, né? Então ficou assim, né? 250 é o meio daqui, 350, 450, 550, 650, que é o que está aqui. Então você vai considerar o seguinte, 10 pessoas pagam isso, para calcular a média, tá? Então não é real isso aqui, né? 40 pessoas pagam isso, etc. Tá? Então, ó, são 200. O que é essa coluna aqui, tá? É isso vezes isso, né? Porque o 250 ele aparece 10 vezes. Então isso aqui é a soma de todos os 250. Tá? E cada linha dessa é isso vezes isso. Tá? Bom, aqui no final tem o total de reais, tá? Então deu 93 mil reais se você somar todos os pontos médios multiplicado pela frequência. Aí a média então é isso dividido por isso, que dá 465 reais. Então dá para dizer assim, né? Em média, paga-se 465 reais. Bom, agora é o seguinte, ó, eu optei pelo desvio padrão. Tá? Então, ó, essa coluna aqui é cada ponto médio. Então aqui está menos a média. Ah, então faço essas contas aí. Eu fiz na calculadora, evidentemente. Aí esse resultado que apareceu na minha tela, cada um desses, né? Como eu optei pelo desvio padrão, eu tenho que ir na variância primeiro. Aí, para variância, eu preciso dos quadrados dos desvios, tá? Então, cada número daqui é o resultado dessa conta elevado ao quadrado. Então, são esses daqui. Né? Depois, eu considerei quantas vezes eu tenho que contar esse aqui, tá? Eu voltei lá na frequência, né? Ó, é isso vezes 10. Esse vezes 40. Né? E assim vai, né? O 225 vezes 80. Esse vezes 50, esse vezes esse. Tá? Aí deu esses numerões aqui. O que eu fiz em seguida, tá? Ó, note que em cima eu sempre estou identificando, tá? Ó, o FI vezes isso, tá? Depois somei esses valores. Então é a soma dos quadrados dos desvios. Tá? E peguei esse valor, dividi por 200 e cheguei aqui na variância, tá? Que é 10.275 reais ao quadrado. Né? Aí, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada disso. Né? Então, faço a raiz quadrada disso, chego nisso. Né? E a interpretação agora é a mesma que a gente fez no outro problema. Né? Ó, os valores dos aluguéis se distanciam aproximadamente 101,37 reais do aluguel médio, que é de 465 reais. Né? Que forma-se esse intervalo aqui. Quer dizer que grande parte das pessoas estão dentro desse intervalo, paga aluguel daqui até aqui. Tá? Grande parte, não todos. Tá? Tá? Assim, 80%, 90%, dependendo do tamanho do conjunto. Beleza? Abraços.